Bom dia! Como o Johnny falou, eu sou Monique, mas hoje eu vou ser Maria, mãe de Jesus, então me chama de Maria, por favor. A gente vai ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 1, 26 a 38, mas primeiro eu quero orar para a gente começar. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por todos nós aqui. Deus, obrigada pela palavra, pela Bíblia, obrigada porque você está aqui com a gente. Deus, eu oro para que você possa vir sobre essa congregação. Deus, que você possa falar aos nossos corações hoje de manhã. Que a verdade do teu evangelho, que a verdade de quem Jesus é, esteja viva em nossos corações. Que não haja distração ou qualquer outra coisa que nos impeça de ouvir você hoje, Jesus. Que nossos corações possam estar abertos a ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então a passagem está em Lucas 1, 26 ao 38, vai estar na tela também. No sexto mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, está no sexto mês de gravidez. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo foi embora. Nessa passagem tem uma promessa que ela geraria esse filho, geraria essa criança. E no Antigo Testamento tem muitas promessas, muitos relatos sobre esse Salvador que viria. Esse Salvador que viria salvar o povo do pecado, que viria salvar o povo da morte. E uma dessas passagens, uma desses relatos, dessa promessa, está em Isaías 9, 6, 7, que diz: Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Essa promessa que irá trazer consigo a reconciliação do povo. O povo estava quebrado, todo mundo cheio de pecado, e essa criança viria para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O autor da vida está a caminho. Aquele que foi prometido desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, ele foi prometido para vir e nos salvar. A luz do mundo está à vinda. O pão da vida, aquele que sacia tudo e em todos, é achegado. Aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, ele está vindo. A imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Talvez para você hoje, Deus tenha prometido algo para você há muito tempo, uma promessa que ainda não se passou a ser realidade ainda. E como o povo do Antigo Testamento estava esperando essa promessa desse Salvador vir, talvez você esteja esperando também uma promessa que Deus fez para você. A boa notícia é que Ele cumpre as promessas dEle. A boa notícia é que Ele não esquece das promessas que Ele fez. Ele não esquece do que Ele fala. Ele não é um homem para mentir para você. E Ele é 100% confiável. Esse é o nosso primeiro ponto sobre essa promessa que veio
nos reconciliar. Esse Jesus, Criador e Salvador de tudo. Também vemos que, no começo dessa passagem, Maria aparenta estar um pouco com medo do que o anjo vai falar para ela. E, às vezes, a gente tem medo daquilo que Deus tem para falar para a gente. Às vezes, a gente acha que não sou qualificado, ou não é para mim ainda, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Muitas desculpas para não aceitar aquilo que Deus tem para falar para a gente. E uma pergunta que eu quero que vocês pensem hoje, não precisa responder, mas você deixaria Deus fazer algo impossível na sua vida e através de você? Para Maria era ter um filho aos 14 anos, Maria tinha 14, 15 anos, era uma jovem. E ela era virgem, então era impossível ter filho. E Deus fez uma coisa impossível acontecer na vida dela, que foi a gerar Jesus. E, às vezes, o plano que Deus tem para a gente é assustador, é muito grande, às vezes parece improvável. Eu lembro que, ano passado, como o Johnny falou, eu fui para a Inglaterra e fiquei lá por 10 meses, fazendo evangelismo, servindo, conheci novas pessoas, novas amizades. Mas se alguém parasse para mim e falasse assim, 5 anos atrás, falasse, Monique, você vai para a Inglaterra, 2024, você vai lá ter um tempo muito bom, fazer muito amigo, vai ter provisão para você ir para lá. Eu falo assim, tá maluco? Eu não ia acreditar, porque eu sou, favelada, não tenho dinheiro, não falo inglês. 5 anos atrás eu não falava inglês direito. Não tenho qualificações para estar lá. Não tenho qualificação para viajar. Mas a verdade é que Deus ele não busca qualificações como a gente vê as qualificações. Ele não busca o mais forte, ele não busca o mais inteligente, ele não busca aquele que fala mais inglês ou fala diversos idiomas. Ele busca corações humildes. Ele busca coração que está disposto a obedecer à palavra dele. Busca coração que tem fé. E os planos de Deus são sempre bons para a gente. A gente precisa só falar sim. Sim, eu vou, estou com medo um pouco, mas vamos. E em Jeremias 29:11 diz, o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você a esperança e um futuro. Muito boa notícia. Ele tem planos bons. Planos de nos dar esperança e um futuro. E às vezes o medo, ou a geografia, ou o lugar de onde a gente veio, faz com que a gente pense que talvez não estamos qualificados. E o medo pode parar a gente. Maria podia não acreditar no que o anjo tinha dito para ela, porque ela estava com medo. Maria poderia não pegar essa promessa desse filho que nasceria. Ela poderia ter cedido para o medo, cedido para as dúvidas e para as incertezas. Mas no verso 38, tem uma resposta, a resposta de Maria. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Quando eu lembro disso, eu lembro no Getsemane, quando Jesus está para ser morto, e ele está implorando para Deus, tira esse cálice de mim, eu não quero esse cálice não. Mas ele diz, contudo, seja a sua vontade, não a minha. Que seja como você disse, e não como eu disse. E Deus, ele tem planos para cada um de nós. Ele tem propósito para cada um de nós. Em qualquer lugar que a gente for, quando a gente ouve a voz do Senhor chamando, vamos dizer sim para o que ele tem para a gente. E você talvez não se sinta qualificado para isso, mas ele vê a qualificação em você e ele nos qualifica para o propósito. E vou voltar para a pergunta que eu falei antes. Você deixaria Deus fazer algo impossível na sua vida e através de você? Você vai ser como Maria, que disse sim, eu sou tua serva. Me leva, faz o que você quiser comigo, Jesus. Ou você vai ceder ao medo e não responder aquilo que Jesus está pedindo para você. Amém? So sorry. Thank you, Monique.
Hi guys. So this morning I would love to talk to you guys about what it means to trust God, even when it doesn't make sense. And we're going to look, as Monique talked about Mary, I'm going to look at this perspective of Joseph and what it was like for him. So let's read together Matthew 1:18. It should be on the screen as well. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother Mary was engaged to marry Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. "Joseph, son of David," the angel said, "do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. "Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded, and took Mary as his wife. So my question to you guys this morning is, do you believe God will use you? I think we can focus a lot on Mary as an incredible example of faith and obedience, but maybe because some of us think Joseph wasn't around for Jesus' ministry, that actually he kind of goes behind the back, kind of as a side character, or maybe as an extra in the story of Jesus, which maybe if we're honest with ourselves, sometimes we can feel like that. We can see God doing incredible things in people we love and our family that we are so glad he's doing, but maybe sometimes you feel, oh, I don't know what God's doing in my life. I can't see right now what he's doing. And yet, as we've just read, this is a significant moment for Mary, as she has been chosen to be God's mother. She has been chosen by God. This is an incredible moment for her, but it's also an incredible, significant moment for Joseph too, because he also has been chosen. It wasn't just because Joseph was with Mary, oh, okay, he can also be part of this story, I guess. No, God had a plan for him. And God has a plan for you. He sees you. He chooses you. He has a purpose for you. And like Mary, Joseph had a choice to make. He had a choice to make. He could have ignored the dream. You know, he could have said, blame it on the pizza he had the night before, or that he woke up and, was just kind of thinking things and, oh, never mind, I'll just continue out my day. Or he could have actually got really angry with Mary, could have blamed her, could have got really upset with her. He could have blamed God and said, why have you put me in this position? He could have chosen also the easier route, which would have been to still go ahead and divorce Mary. But he doesn't choose any of these options. He chooses to trust. He chooses to trust God, and he chooses also to trust Mary. When my parents got married, they felt God actually call them to move. They moved, as Johnny said, to Manchester. I grew up in Manchester. And they actually moved into an area that was, at the time, one of the most deprived areas. And the crime rates were very high. But they moved into this place with a team and wanted to live there, wanted to serve, wanted to love on people, walk with people. And they did for many years. And it wasn't until they were thinking about having a baby that people started to kind of raise their concerns, started to bring in some voices of what they thought about the situation. They would say, okay, having a child here, you're going to choose to do that? Are you sure? Have you heard about the crime rates here and you're going to choose to stay here? Have you heard about the school system here and you want to be here? Are you sure? And just lots of people were kind of telling them their opinions. But they decided to trust and they decided to obey God and stay and continue to have me and my sister there. And I think obedience to Jesus often can look foolish to other people.
And I think that is part of the price of trusting that he is in control, trusting that God knows better. He has a good plan. Other people may not be able to understand, but you can trust that God does. We can probably imagine for Joseph in this moment when he's just having, woken up from this dream, when he's got this choice to make, he's probably also thinking, oh, are people going to judge me? Are people going to think I'm weird for staying with her because she's pregnant and the baby's not mine? But he decides not to think about what other people are saying, not to focus on the world, but take that step, take that moment of trust and take that leap. Joseph reminds us that if we are willing to listen to God and trust him, even if we don't understand, even when we can't see the finish line, but all we can see right now is that one step, and I've just got to take that one step, that is worth it. He is worth it. Joseph chooses to believe. Joseph chooses to obey. Will you do the same? So I want to remind you this morning that God has a plan for you. He has never just seen you as a side character in someone else's story, that he has chosen you, he has a purpose for you. And maybe you're saying, okay, Hope, that's great, but I'm not hearing from him. You're telling me to trust him and listen to his voice, but right now I can't hear his voice. And my answer to you would be, talk to him. Ask him. Maybe ask him to talk to you how he spoke to Joseph, maybe in a dream. Or maybe ask him to speak to you through the friends and the family and the community around you. Or maybe it's to open your word, open the Bible, and he will speak to you. Or maybe God has asked you to do something that feels scary. Maybe he has given you something to do, and you're in that middle, like Joseph, of I've got to make a decision. And I would encourage you guys to take that step, to trust in him. Because as we know from this example, Joseph took that leap. And we are able to see, because of what he did, how he raised Jesus, that Jesus was able to go on and do things that are just are just impossible for anyone else but him. Joseph can teach us how to be courageous. He is an example of how to trust and to be obedient. So why don't we pray? Why don't we stand?